Bom dia, tudo bem? Eu vou começar com uma apresentação, então se você puder falar o seu nome, sua idade, qual é a área de atuação que você trabalha e quanto tempo você está nela, por Tá favor. bom. Então, meu nome é Padre Denilson, né? Eu sou padre há 17 anos, tenho 48 anos e atualmente colaboro aqui na Diocese de Santos como pároco aqui da Paróquia Jesus Crucificado e também como capelão da Santa Casa, né? A Santa Casa é o maior hospital que tem na Baixada Santista com o Vale do Ribeira. E lá eu cuido tanto dos pacientes, como também dos seus acompanhantes e também dou um apoio, um suporte no serviço de luto com as orações aos defuntos que se chamam exéquias. Perfeito. O que te motivou aí para essa área de atuação, principalmente nos hospitais, né? Então, quando a gente fala da pastoral hospitalar, ela não foi algo programado, que eu fiz um curso, que a diocese me solicitou, eu fiz um curso, um treinamento e passei a atuar. Foi algo totalmente despretensioso. Na época, existia um outro padre que era capelão da Santa Casa, ele fez uma cirurgia, eu fui para cobrir o tempo dele, né, de recuperação, de 2 semanas. Foi um achado, o fato de eu ter o tato para pastoral hospitalar, eu não sabia, ninguém sabia, e acabou que é algo que se descobriu muito espontaneamente, e a partir disso a diocese pediu para eu assumir o trabalho como capelão. Então isso tem quase 2 anos. Como é para você trabalhar no dia a dia tão perto de várias situações de sofrimento, de dor, muitas vezes da própria finitude, né, da própria morte? Como é para vocês? Então, primeiro que para sobreviver nesse quadro tão abundante de sofrimento e morte, é preciso, da minha parte, desassociar. Então, cada pessoa, ela está ali, então enquanto eu estou com ela, o paciente, ou o acompanhante, ou um serviço de luto, os familiares e amigos da pessoa falecida, devo me dar por inteiro, né? Mas quando eu saio de cena, eu deixo lá, porque senão eu carrego isso aí ao longo do dia e da minha história, né? Então não me faz bem. Mas é muito desafiador, porque o hospital é um lugar que você cheira a morte, né? De certa forma. Todos os lugares são passíveis de óbito. Então é muito desafiador, sem sombra de dúvidas. Quais são aquelas situações que o senhor é mais chamado para fazer, que você precisa, mais frequentes no seu trabalho, no seu dia a dia? Tá. Então, como padre, a unção dos enfermos e a confissão, e depois as exequias, que é a oração pelos fiéis defuntos, né? Mas dentro dessa questão dos pacientes, existe também o acolhimento, né? Então, a possibilidade de escutar a história do paciente, o drama da família, porque o luto, ele não começa com o falecimento da pessoa. O luto, ele começa quando se tem a notícia de um diagnóstico irreversível. Então, só que o luto, ele é vivido de forma distinta entre paciente e familiares / amigos, né? O paciente, ele descobriu, por exemplo, está com câncer, é um câncer agressivo, ele tem aí 6 a 8 meses de vida, e para ele o luto acaba quando ele morre. Acabou, né? Para a família não, né? Para os amigos não. Então, o luto, ele vai com a negação, com a barganha, com a aceitação, ele vai sendo vivenciado isso com altos e baixos e com essas misturas, tanto quando se sabe do quadro irreversível, como acompanhar isso, como a constatação do óbito, preparar a papelada, participar do velório, enterrar a pessoa, viver com isso durante o tempo, né, que pode se estender, inclusive, durante muito tempo, inclusive muitos anos. Então,
ter um quadro fechado é complicado, mas o acompanhamento, o acolhimento, ele é algo que despende bastante de mim nesse sentido. E qual você acha que são os sentimentos que as pessoas que estão em estado terminal tendem a sentir mais, assim, que o senhor percebe mais sentimento nessas pessoas? Uma parte considerável aí, eu poderia dizer em uma escala de 1 a 10, 6 não, talvez 7,5. 7,5 está num grande bloco em que a pessoa se sente culpada, remorso, dívidas existenciais, não aceitou o perdão, não deu perdão, teve comportamentos na área familiar de abandono, de rejeição, de exclusão. Então está muito nessa questão mais comportamental, né, da vida, né, e tal. Depois esses outros 2,5 está na questão de assim, olha, chegou a doença para mim, faz parte do meu ciclo, independente da idade, e eu vou encarar isso independente do que vem pela frente. Então, essa serenidade diante do que está por vir, independente se é um quadro possível de cura ou irreversível, é uma taxa muito menor. Mas, uma grande parte das vezes, a pessoa ela tem questões ainda para resolver. Como o senhor acha que a espiritualidade mostra a devida importância? Qual você acha que é a influência da espiritualidade para esses pacientes terminais e para as famílias também? Então, dentro do hospital existe, né, o serviço de acolhimento técnico, né? Então você tem assistente social, você tem psicólogo, você tem psiquiatra, existe uma turma muito bem engajada, né? Aqui eu estou falando de Santa Casa, que é um espaço que eu conheço, uma equipe muito bem engajada e que trabalha com muita responsabilidade, né? E tal. Mas, dependendo do grau de escolaridade, da própria religião ou de outros aspectos da vida da pessoa, ela pode ter uma certa antipatia ou não aceitar a figura do psicólogo. Então, por vezes, quando a gente consegue perceber que a pessoa tem uma tradição religiosa que ela participa, ela é católica, ela frequenta um terreiro de candomblé, ela é umbandista, ela é protestante, ela é kardecista. Então, a religião ela tem dois aspectos. Primeiro é esse de ajudar a aproximar, a ter alguém de confiança, de conforto do paciente que ele possa conversar, que ele possa desabafar, que ele possa falar as verdades que estão mais profundas dentro de si, né? E aí a gente tem que ter esse trabalho, esse bem bolado com a equipe técnica de dizer assim, olha, isso daqui pertence à religião, mas isso aqui pertence a um técnico, então vamos fazer um trabalho conjunto, né? E tal. Porque existem elementos que são nossos. Então, por exemplo, um paciente que vira e fala assim, olha, estou sabendo que o médico falou que é irreversível, eu quero receber a unção dos enfermos, eu quero me confessar. Isso é uma competência minha, não é sua como psicóloga, né? Mas se a pessoa vira para mim e fala assim, olha, eu estou passando por tudo isso e eu mereço passar por isso porque eu fiz muito mal às pessoas. Então, essa questão ela já não é minha, ela é sua como profissional. Então, a gente tem que ter esse trabalho conjunto, interdisciplinar, né, multidisciplinar, para a gente ir ajudando, de fato, o paciente. Né? Respondi a sua pergunta? Sim. Tá.
E o senhor lida com pacientes de diferentes religiões ou só com aqueles pacientes católicos? Então, sempre, independente de ser católico ou não, nós devemos ser acionados. Então, a abordagem não é um oferecimento. Eu sou solicitado. Então, como no hospital normalmente eu estou vestido de padre, eu estou de túnica e estola, então as pessoas me percebem como padre, sabem que eu sou padre, né? Então, isso vai muito da pessoa. Então, quando se é católico, claro, padre, tudo bem? Olha, o senhor pode vir aqui fazer oração por mim, não sei o que e tal. Mas se a pessoa é de uma outra tradição religiosa, ou que nem a tenha, mas tem essa abertura à espiritualidade, né? Então, normalmente, padre, eu sou de outra religião, mas você pode fazer uma oração por mim, não sei o quê. Então, nessa solicitação, eu atendo sim a outras pessoas. Claro que a gente tem que ter alguns cuidados, então, porque a linguagem ela é muito própria. Então, um protestante ele tem uma linguagem que é própria dele, diferente de um católico e de uma pessoa de uma outra tradição religiosa. E aí, por exemplo, se é protestante, eu vou tomar o cuidado de não fazer o sinal da cruz, de não rezar a Ave Maria, porque são áreas que podem gerar conflito, né? Ao passo que, se eu estou com católicos, aí sim eu me sinto mais confortável, né? E como é para o senhor lidar emocionalmente, tão diariamente com tantas perdas, com tanto sofrimento? É punk, né? Por exemplo, sexta-feira eu celebrei 6 velórios no mesmo dia, né? Isso fora os atendimentos do hospital. Então, desde o início, eu me propus a sempre ter a oportunidade de refletir sobre a minha vida a partir dos dramas que eu toco com as mãos. Então, isso me ajudou muito porque existem, né, manuais muito bons que vão trabalhar sobre a questão da perda, do luto, da morte, da ressignificação, e são muito bem-vindos. Mas quando você toca com as mãos é diferente, né? Então, o fato, por exemplo, de às vezes acompanhar uma pessoa, né, por 2, 3 meses até que ela vai a óbito, e é possível fazer esse acompanhamento dentro do hospital, ou, por exemplo, alguém que eu dei a unção para essa pessoa ontem, e durante a noite ela veio a óbito e hoje eu vou fazer o funeral dela, né? Então acaba tendo também um pouquinho de proximidade. Então, eu sempre trago para a questão de reflexão pessoal. O que eu faço com isso na minha vida, com as decisões que eu posso tomar. Então, em qualidade de vida, de relacionamentos, né, de leveza, porque nós podemos nos criar entre nós, conviver com relacionamentos tóxicos, por exemplo, né? Então, isso me ajuda muito a entender, essa relação aqui ela é tóxica, ela não como que eu estou lidando com a minha própria vida, então eu trago muito para o ponto de vista, para a questão mais pessoal. O senhor acabou até respondendo a pergunta que eu ia fazer, se o fato de o senhor trabalhar, como eu falei, tão próximo da finitude da nossa vida, muda a visão como o senhor vê a sua própria vida, né? A sua maneira de ver o mundo. Com toda certeza. E qual o senhor acredita que é o maior desafio da sua atuação profissional para você? Então, desafio. Eu acredito que ter uma vida marcada pela alegria e pela leveza, né? As pessoas que estão no hospital e que às vezes têm um quadro irreversível em vista da finitude, elas por vezes estão marcadas, né, por uma série de atropelos da própria vida. E aí é importante, né, entender qual que é o meu lugar dentro da minha família de origem, qual que é o meu lugar dentro da instituição, como que eu olho para a vida. Então, eu acho que essas duas palavras elas são importantes, né? Alegria e leveza, porque às vezes a gente também carrega pesos que não são nossos, pesos emocionais que não são nossos, que não nos pertencem.
E também tem a questão da culpa, né? Então, a culpa deve ser sempre uma instância de reflexão e não de me causar algum dano interior, né? Então, isso me ajuda nesse sentido a viver melhor. O senhor tem alguma prática que te ajuda a equilibrar? Sim. O senhor mesmo falou? Sim, então, fazer as coisas que eu gosto. E também eu respeito o meu corpo. Então, se naquele dia eu estou cansado, eu vou comer comidas mais leves, eu vou aumentar um pouquinho o meu sono, vou ver filmes que eu percebo que vão me gerar, né, mais leveza na mente, me aproximar sempre de pessoas que me agregam. Então, eu tenho, vamos dizer, essas válvulas de escape que me ajudam a equilibrar, isso sim. E também o treino, né? Eu não abro mão da academia de forma alguma, né? Então, é uma forma de também botar para fora. E o hospital oferece algum tipo de acompanhamento psicológico mesmo para o senhor, para os outros funcionários que lidam assim tão frequentemente com a morte? Se é solicitado, sim. Se é solicitado, sim. No meu caso, no passado, eu já fiz acompanhamento com psicólogo, mas por outras questões, não do hospital. Mas se é solicitado, sim, existe esse acompanhamento, né? Até mesmo se, por exemplo, como todo mundo se convive muito, né, acaba que essa questão ela não é nem tanto formal, né, mas o psicólogo está ali, chegou para atender um paciente, mas ele percebe que o enfermeiro, a enfermeira está, sei lá, um pouquinho mais quieto, então já puxa uma conversa, já vai tomar um café juntos, vai almoçar juntos, ou tem um espaço mesmo tradicional de sentar e conversar, mas esse acompanhamento é oferecido, sim. Perfeito. Como o senhor percebe o processo de luto nas famílias? O senhor acaba lidando muito, não só com os pacientes, como o senhor mesmo falou, mas com os familiares, com os amigos, até mesmo ali depois da morte da pessoa, né? Como o senhor percebe esse processo nas famílias? Então, depende muito da relação de quem está dentro do caixão com quem está vivo. Não tem jeito de fazer um diagnóstico preciso, né? Isso aqui eu demoraria muito tempo porque os rostos são muito distintos. Então, se era uma pessoa afável, se era uma pessoa distante, se era uma pessoa que morreu de repente, se foi depois de uma longa enfermidade, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é idoso. Então, as variantes, elas influenciam da forma como o luto vai ser vivenciado. Então, por exemplo, nesse sentido, existem velórios que o pessoal está ali em cima do caixão, da hora que começa, da hora que termina. Existem velórios que o defunto está lá sozinho se velando, e está todo mundo cá do lado de fora. Então, as variantes são muito grandes. Tem velório que o pessoal prefere ficar, começa o velório à noite, vai a noite inteira até o outro dia de manhã. Tem velório que o pessoal fala assim, não, 2 horas está bom demais, então vamos resolver isso, né? Então, depende muito da relação que a pessoa falecida tem com a família e os amigos. Então, dar um diagnóstico preciso aí é mais complicado. E o senhor acredita que existe muito o processo de negação? O senhor presencia muito o processo de negação, tanto da parte dos pacientes quanto da parte dos familiares? Sim, porque o luto, ele é uma vivência que normalmente ele começa pela negação, né? Ele vai da negação para a barganha e da barganha para a aceitação. Mas essa tríade, ela não é uniforme, né? Então, normalmente quem se mistura mais
é a barganha, a permuta com a negação. Mas, sem sombra de dúvidas, a negação, porque aquele susto, aquele impacto primeiro, ele é próprio do início do luto. E apesar de ser uma rotina pesada, como o senhor falou, né? O senhor acredita que consegue trazer consolo para essas famílias, para esses pacientes? O senhor consegue, de fato, fazer uma diferença ali no final da vida do paciente terminal? A religião, ela ajuda, sem sombra de dúvidas. Agora, não é apenas o aspecto da religião, mas a linguagem que se usa para aquele momento, né? Então, tem que ser uma palavra breve, marcada pela esperança, né? Sem entrar em questões de foro interno, de foro íntimo, que não é o momento, mas essa palavra de esperança que a religião oferece, ela de fato colabora, assim, sem sombra de dúvidas. Teria alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas, assim, como alguém que trabalha tão perto da finitude humana, assim, algo que você falaria para as pessoas? Sim. Bem, eu digo assim, que existem ciclos que precisam ser encerrados, né? E por vezes a gente vai empurrando toda a vida. E isso tem um custo. Então, é preciso encerrar ciclos, né, para se abrir a novos ciclos e deixar o passado no passado, viver a alegria do presente na esperança do futuro, né? A experiência do sofrimento / morte, a gente percebe isso com muita nitidez, que muitos sofrimentos, que o início foi dor, depois se tornou sofrimento, isso acontece em escalas consideráveis, porque a pessoa não encerrou ciclos, né? Então, se alguém me fez mal, existe chance dela me fazer mal de novo. Então, eu devo perdoar e me afastar, eu devo não conviver mais, eu devo tentar resolver, né? Claro que vai depender também do nível de relacionamento que existe com o outro, mas nem sempre é tão fácil. Mas eu acho que é preciso, então, colocar o passado no passado, encerrar ciclos, viver com alegria o presente com a esperança do futuro. Perfeito, muito obrigada. De nada. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Não, acho que está bem. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade.